Bom, cara, que o motorista de aplicativo aqui no Brasil tá ganhando cada vez menos, isso é um fato que não pode ser discutido, né? Mas, cara, será que o motorista de aplicativo aqui no Brasil, ele é mal pago pela Uber, né, ou pela 99, ou pelos aplicativos? Ou será que tem outras questões que envolvem a economia que faz com que o motorista no final do mês tenha menos dinheiro? Esse é o tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje, beleza? E cara, pra deixar isso bem didático, eu vou pegar uma planilha aqui, planilha não, um documento que eu tenho, cara, que vai fazer com que a gente identifique o seguinte: ele tem 6 países, né, cara, que utilizam os aplicativos, né, que tem aplicativos no país lá que o pessoal pode se cadastrar e trabalhar. E aí eu elenquei, cara, do 1 ao 6, quantas horas de trabalho o motorista de aplicativo precisa trabalhar para encher o tanque de combustível do carro dele, beleza? E cara, com essa planilha a gente vai identificar se realmente o Brasil ele paga bem ou paga mal, né? E na verdade, o que faz com que o motorista, no final das contas, receba, entre aspas, menos aí, beleza? Eu fiz uma pesquisa, eu coloquei as seguintes variáveis, tá? A primeira variável, então, é o país, certo? A segunda variável é o preço do litro do combustível, não, da gasolina, no caso, por país. Eu levei em consideração que todos vão encher um tanque de 40 litros, tá? Então, quantas horas serão necessárias para trabalhar para encher esse tanque de 40 litros, beleza? E o país, cara, que menos precisa trabalhar para encher esse tanque, vamos ver qual que é aqui, ó. Então, o primeiro país é os Estados Unidos, né? O litro da gasolina nos Estados Unidos está custando US$ 1,09. Ah, e eu também esqueci de comentar o seguinte: eu levei em consideração que nesses 6 países todos os motoristas ganham iguais, entre aspas, tá? Todos vão ganhar 30 valor unitário de cada país. Ou seja, nos Estados Unidos o cara ganha US$ 30 a hora, no outro país 30 não sei que lá a hora, no Brasil R$ 30 a hora. Então todos vão ganhar 30, né? Por quê? R$ 30 aqui é a mesma coisa que R$ 30 nos Estados Unidos, né? Porque não tem conversão, né? Entenda que não tem conversão. Então, recapitulando: país, preço do combustível, né? Preço da gasolina, tanque de 40 litros, quantas horas precisa o cara trabalhar para encher esse tanque de 40 litros. Estados Unidos, cara, ficou em primeiro lugar como o país que o cara menos precisa trabalhar, tá? Neste caso, gasolina lá tá US$ 1,09. Para encher um tanque, ele vai precisar de US$ 43,60. Então ele vai precisar trabalhar 1 hora e 27 minutos para encher o tanque. Encher o tanque ali, cara, ele vai rodar ali, vai fazer o dinheiro dele, bem tranquilo, né? Então acho que você entendeu a dinâmica aqui, né? Qual que é o segundo país que menos precisa trabalhar para encher o tanque de combustível? Reino Unido, cara. Reino Unido, então ele precisa lá o litro da gasolina. Tá, eu não sei se é um euro aqui ou uma libra, acho que é, né? Uma libra e 50 centavos, se é assim que fala, não sei, né? Para encher o tanque de 40 litros, 60 libras. Então ele vai precisar de exatamente 2 horas de trabalho para encher o tanque de gasolina do carro dele de 40 litros, beleza? 2 horinhas, né, cara? Bem tranquilo. 2 horinhas aí é bem sossegado de fazer, né? Terceiro país. Quem que é? Austrália. Pois é, meus amigos, Austrália. Austrália, eu acho que tem o dólar australiano, acho que é algo assim, né? E a gasolina lá tá custando então 1,73, né? Para encher o tanque, 69 dólares e 20, né? De dinheirinhos australianos. E para trabalhar, para encher o tanque de 40 litros, o cara vai precisar de 2 horas e 18 minutos. Todos aqui, né? Razoáveis, né, cara? Trabalhar 2 horinhas para encher um tanque, bacana, né, cara? Quem que é o quarto país? Canadá, velho. Olha só que interessante. Então, o Canadá tem lá o dólar canadense, né? Gasolina lá tá custando R$ 1,88. Um real não, US$ 1,88. Pra encher o tanque lá, cara, é um pouquinho mais caro, né? Você viu quase o dobro aqui dos Estados Unidos. US$ 75,20. E para isso o cara precisa trabalhar lá no Canadá 2 horas e 30 minutos para encher um tanque de 40 litros. Já teve que trabalhar o dobro aqui praticamente do americano. Em quinto lugar tá Portugal, né? Portugal trabalham com euro e a gasolina lá no Portugal tá 1,90 centavos, $1, 1,90 certo? E para encher o tanque, US$ 76. Não, 76 euros, né? E para encher esse tanque, ele vai precisar trabalhar 2 horas e 32 minutos. Muito bom, né, cara? E em último lugar desse ranking, adivinhe só quem está nesse ranking? Quem falou Brasil acertou, cara. E o Brasil, vamos ver como que tá o Brasil aqui, ó. O Brasil, então, o litro da gasolina aqui no Brasil está R$ 6,61. Isso é a média do que eu fiz aqui nacional, né? Na última data que eu gravei, que agora é dia 16/7, né, de 2026, a gasolina estava cotada a R$ 6,61. Eu já sei que subiu a gasolina, por quê? Porque teve a questão lá da guerra dos Estados Unidos com o Irã. E aqui os postos brasileiros, cara, sentem numa velocidade gigantesca, né? Nem começou a guerra direito lá, os caras já aumentaram 40 centavos aqui o litro. Então já tá quase R$ 7 aqui o litro. Mas nesse momento, para fim didático, R$ 6,61. Para o motorista brasileiro encher o tanque, R$ 264,40. E quanto tempo ele vai precisar trabalhar para encher esse tanque? Pasmem, meus amigos. 8 horas e 49 minutos, ou seja, quase 9 horas de trabalho para encher um tanque que outros colegas de outros países demoram aproximadamente 2 horas e meia. Perceba que o brasileiro precisa trabalhar 5 vezes mais
para fazer o mesmo volume de trabalho, não, a mesma quantidade de dinheiro, o mesmo valor do dinheiro. Não sei o que eu posso dizer aqui, né? O que eu posso dizer é o seguinte: no Brasil, o grande problema é o seguinte: a galera trabalha bastante, a galera não tem preguiça de trabalhar, sai pra rua cedo. Só que o grande problema é o poder do dinheiro, né? Perceba, enquanto nos Estados Unidos o cara precisa trabalhar 1h27, no Brasil eles precisam trabalhar 5 vezes mais para ter o mesmo poder de compra. O que que é ruim nisso? O cara perdeu praticamente um dia inteiro para encher o tanque. E se levar em consideração que um brasileiro, né, cara, um motorista brasileiro, roda, em média, deixa eu até colocar aqui para baixo aqui, ó. Roda em média 250. Nossa, mas tá feio isso aqui, hein? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Então ele roda aqui, ó, 250 quilômetros por dia, né, cara? 250 km dia, certo? E esse cara dá um total de quanto? Sei lá, se um carro faz. O carro faz 12, vamos ser bonzinho que o carro faz 12. Então ele teve que gastar 20 litros, né? De gasolina. Ou seja, metade do dia aqui dele, cara, foi basicamente para pagar a gasolina, né? Então aqui o cara teve que gastar exatamente metade do tempo, né? Metade do tempo, 4 horas, para pagar apenas o combustível. Enquanto aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, o cara teve que trabalhar. O cara teve que trabalhar oitavo da hora dele pra fazer o dinheiro da gasolina. Percebe a distorção, cara? E por que que no Brasil tem esse número tão é, discrepante, né? Pelo seguinte, que você vir aqui e digitar é, impostômetro, certo? Legal, né, cara? Impostômetro. E analisar esse número aqui, ó, você percebe o seguinte, que até o momento, o trabalhador brasileiro, metade do ano, pagou exatamente pro Estado 2 trilhões 216 mil, tá até cortando aqui, né? Deixa eu colocar aqui na câmera 3 aqui, ó, vai ficar melhor. 2 trilhões 216 bilhões, 25 milhões e vai contando aqui, cara. Isso até o momento, né? A estimativa é que até o final do ano, nós brasileiros paguemos até 4 bilhões pro Estado, né? E isso, cara, infelizmente vai se refletir aqui, né? A gente tem que trabalhar muito mais para conseguir pagar as contas, né? E obviamente isso não só afeta a gasolina, né? Mas qualquer coisa. Por exemplo, você faz mercado provavelmente, né? Todo final de semana aí, uma vez por semana pelo menos você vai no mercado, certo? E você já percebeu que, pelo menos eu tenho essa percepção, de que nos últimos anos, cara, aumentou pelo menos 50% do valor do que eu gastava antes para agora, tá? Isso na alimentação, que é uma coisa básica, né? E esse dinheiro aqui, cara, basicamente é. Bom, né? E a inflação é o que? É o preço do dinheiro, né, cara? E isso é pra quê? Pra pagar os bonitos aqui do Estado com todo esse dinheiro. Por isso que eu digo o seguinte, cara. Muita gente aí, eu ouço os colegas youtubers, né, falando que o grande vilão de tudo isso é a Uber, é a 99, é os aplicativos, é. Cara, na verdade, o grande vilão de todos, cara, é o Estado. Independente da tua posição política, da tua crença, do teu, sei lá o que que você pensa, mas é o Estado, cara, porque o Estado tira dinheiro de você pra colocar em lugares que a gente não sabe, né? Um outro cálculo bem interessante, cara, é o seguinte: pega esses 4 trilhões aqui, né, que a gente vai pagar de imposto. Se você pegar a quantidade de brasileiros que tem, que é 240 milhões, eu acho, né? De brasileiros. Pega aqueles trilhões, divide pela quantidade de brasileiros que a gente tem. Você sabia que dá pra pagar um salário mensal para cada um brasileiro por mês, mensalmente, R$ 1.800 durante o ano inteiro, né? Para cada um. Ou seja, na minha casa aqui somos 4 pessoas, certo? Então eu estaria falando aqui de cerca de 3.600, R$ 7.200 todo mês na minha conta, daquele montante lá, todo mês durante 12 meses. Para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe, né, cara? Então é isso, cara. Então você percebeu o seguinte: não é que a Uber paga pouco, ou a 99 paga pouco. Ela paga pouco em praticamente todos os países, né? A questão é que o nosso poder de compra do brasileiro, né, é uma porcaria. E com isso, você consegue fazer menos coisas com o teu dinheiro. Porque uma coisa é fato, né? Poderia os aplicativos aumentar o valor do repasse. O que a gente recebia há 4 anos atrás, 5 anos atrás, continua recebendo agora. Mas isso não muda o fato de que o valor do dinheiro diminuiu e o que você fazia com R$ 5.000 antes, você não consegue fazer metade agora. Beleza, cara? Olha, muito interessante essa tabela aqui para deixar um alerta pra gente que a gente trabalha muito comparado aos outros países, mas o nosso poder de compra é uma porcaria. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!